Olá, escritores e escritoras. Vamos falar um pouco sobre contos? Conto é uma narrativa de ficção, geralmente curta, com uma estrutura limitada, na qual existem poucas personagens, e elas nunca são analisadas profundamente. Não é preciso perder muito tempo dando explicações e analisando as personagens. A estrutura do conto não possui regras rígidas ou inflexíveis. Varia de acordo com as opções do autor. No entanto, em praticamente todas as variações de contos encontramos as seguintes partes. Apresentação. É a fase em que o narrador apresenta as personagens, o conflito e demais elementos da história aos leitores. Complicação ou evolução. É a sucessão de acontecimentos que compõem o enredo do conto. Nesta fase, o leitor conhece toda a trama da história. Clímax é o apogeu da história. O momento em que o narrador explora ao máximo as emoções e aguça a curiosidade do leitor. Solução ou desfecho é o ponto final, o encerramento da trama, que ocorre logo após o clímax. No conto, a história não se estende. O clímax encerra a nossa narrativa. O conto apresenta uma série de elementos que não são obrigatórios, mas importantes para o desenvolvimento da história. Vamos ver alguns muito presentes nos contos brasileiros. Personagens. São todos os seres que participam da trama, durante todo o enredo, podendo ser seres humanos, animais ou objetos que ganham vida pela obra do autor. Sobre as personagens, não é preciso tecer grandes explicações nem ocupar muito espaço com descrições. Fala-se sobre elas apenas o necessário para a compreensão do enredo. O segundo elemento que vamos ver é o conflito, que é toda a situação vivida pelas personagens na narrativa. A trama a ser resolvida ou desvendada. E nos contos deve existir apenas um conflito. O narrador é a pessoa que conta a história ao leitor, podendo participar ou não dela. Vejamos alguns tipos de narrador mais comuns nos contos brasileiros. O narrador personagem é aquele que narra em primeira pessoa. Ele participa ativamente da história e a conta aos leitores. O narrador observador. Ele não participa da história, mas a conhece em detalhes e a conta aos leitores sem interferir. Outro elemento presente nos contos é o tempo. É o elemento que define quando a história aconteceu. Ele pode ser cronológico, quando narra os acontecimentos seguindo a ordem em que eles acontecem. Ordem no tempo, ou pode ser psicológico, quando a ordem dos fatos é determinada pela vontade do autor. O tempo no conto não precisa especificar uma época, apenas possibilitar ao leitor imaginá-la. O outro elemento é o espaço, que é o lugar onde tudo acontece. O ambiente onde se desenrola a trama. O espaço tanto pode ser descrito pelo narrador, como pode ser apresentado em meio aos detalhes dos acontecimentos. Para finalizar, algumas observações importantes. A introdução do conto deve ser breve e esclarecedora. Nela, o leitor deve conhecer as personagens, o enredo, o tempo e o espaço da história. Uma introdução muito longa pode desanimar o leitor. É preciso procurar em poucas palavras mostrar ao leitor o que ele vai ler. O título do conto deve ser instigante. Não deve revelar o desfecho, mas provocar a curiosidade do leitor. O leitor deve ler o título do conto e ficar com vontade de lê-lo. O conto não precisa de muitos detalhes sobre as personagens, lugares e situações. Apenas o que é necessário para a sua compreensão. Outra observação importante, o conto é um fragmento de uma história maior. Nele, a trama tem início próximo ao conflito propriamente dito. Não há necessidade de muitas explicações anteriores ou posteriores ao conflito. Logo, ao escrever, limite-se ao que realmente importa para a solução do conflito.
O clímax do conto é um momento culminante da história. Antes dele, é preciso aguçar ao máximo a curiosidade do leitor e no instante seguinte é preciso cuidado para não desapontá-lo. O clímax deve ser sempre uma surpresa agradável. Para quem se interessar pelo mundo dos contos, recomendo que procure conhecer autores como Machado de Assis, Aloysio Azevedo, Monteiro Lobato, Dalton Trevisan, Rubem Fonseca, Eça de Queiroz e o famosíssimo Edgar Allan Poe. Leia contos, para que você se prepare para escrever bons contos. E vamos em frente, pois ainda há muito a ser feito. Muito obrigado e até a próxima dica.